Bom dia a todos, vamos dar continuidade agora às nossas aulas. Vamos agora à aula de Processo Civil 2. Nós vimos ontem começamos os pressupostos recursais, vimos os dois primeiros, os pressupostos extrínsecos. Vamos dar continuidade agora ao terceiro, são 4, ao terceiro pressuposto extrínseco. Qual é? Intrínseco. Qual é o interesse. Vamos retomar os exemplos, né? Vamos supor que eu entrei com uma ação contra a Stephanie, porque ela bateu no fundo do meu carro, tá ok? E aí, como é que resolve? Eu entro com a ação, tem aquele percurso todo da ação e no final eu ganho a ação. Só que Stephanie, ela está resignada, então ela ingressa com o recurso em face da sentença que a condenou a me pagar X valor a título de danos morais e materiais. Na sentença de procedência da demanda do pedido, quem tem o interesse de recorrer? Quem é sucumbente. Então, é isso. Então, um dos requisitos intrínsecos do recurso é o interesse. Só vai recorrer, gente, quem tem interesse de recorrer. Por exemplo, quem é sucumbente. Por exemplo, se eu ganhei total procedência da demanda, eu não tenho interesse em recorrer. Por quê? Porque eu não sucumbi nem em parte ao mínimo do meu pedido. Agora, se houver uma parcial, nesse caso, quem pode recorrer é quem perdeu a demanda, é quem sucumbiu, é quem tem que pagar, é quem perdeu a demanda. Agora, se eu recebo uma sentença de parcial procedência, se eu recebo uma sentença em que eu peço 3 pedidos, X, Y e Z, e só recebo X, eu posso recorrer quanto a Y e Z, tá certo? Então, em caso de parcial procedência, tanto o autor como o réu podem recorrer, ambos têm interesse, tá certo? Então, o terceiro requisito intrínseco é o quê? É o interesse. Só há interesse recursal em quem decaiu ao mínimo que seja no pedido feito na demanda. Ou não recebeu o que queria, ou então foi condenado ao menos em uma mínima parte. Um exemplo, o juiz pode condenar o réu ao menos só a título de honorários advocatícios. Vamos pensar um exemplo. O juiz homologa a desistência, vamos supor que as partes elas convencionam uma transação, ou então desistem da demanda, alguma coisa assim. Só que aí o juiz ele condena o autor a pagar o quê? Honorários advocatícios ao réu. Só que o autor ele não aceita isso. Não aceita. Então, o interesse recursal, ele pode se limitar, gente, apenas à questão da condenação em honorários advocatícios? Pode. Pode sim. Ou seja, o interesse recursal é quando a parte é condenada, é sucumbente ao mínimo do pedido. Pode ser até mesmo a título de quê? De honorários advocatícios. Tá certo? O interesse recursal, da mesma forma como vocês viram em TGP, segue aquele trinômio: necessidade, adequação e utilidade. Necessidade, adequação e utilidade. Ou seja, aquele recurso ele deve ser necessário, aquele recurso ele deve ser adequado e deve proporcionar um resultado útil à parte recorrente. Então, necessidade, adequação e utilidade. É o trinômio. É o mesmo trinômio que existe lá na teoria geral do processo no interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade. Tá certo? Vamos agora para o quarto requisito intrínseco dos pressupostos recursais, que é o quê? Anotem aí, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Vamos pensar um exemplo. Vamos supor que a parte ela começou a agir de má fé. E ela é punida,
e ela é punida com a impossibilidade de falar nos autos. Essa parte, ela está o quê? Ela tem um fato impeditivo no seu direito de recorrer. Outro exemplo, a parte, ela desistiu, a parte, ela renuncia, logo no começo do processo, ela renuncia ao seu direito de recorrer. Ela renuncia a esse direito. Então, mesmo depois de ela ter feito essa renúncia ao seu direito de recorrer, ela mesmo assim, ela interpõe o recurso. E aí, esse recurso, ele pode ser conhecido ou não conhecido? Ele não vai ser conhecido. Por quê? Porque não foi preenchido o quarto requisito intrínseco dos pressupostos recursais, que é o quê? A ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Não há esse direito de recorrer porque a parte ela renunciou ao direito de recorrer. Então, uma vez renunciado, ela não pode posteriormente ingressar com esse recurso. Vamos agora para os requisitos extrínsecos. O primeiro deles, como a gente já viu ontem, é o quê? A tempestividade recursal. Ou seja, o recurso, ele, para poder ser conhecido, para ele poder ser admitido, ele deve ser protocolado, interposto dentro do prazo recursal. Tá certo? É bem interessante porque está previsto lá no artigo 1003 do novo CPC. Existia uma dúvida a respeito do seguinte, que os prazos, mais adiante eu vou falar com vocês, todos os prazos recursais, antigamente, antes do CPC novo, os prazos eram diferenciados. Recurso de apelação era em 15 dias, recurso de agravo do instrumento era em 10 dias, entendeu? Agora não, todos os recursos têm o mesmo prazo. Foi criada o que? A unicidade dos prazos no recurso, tá certo? Mas surge uma dúvida. Professor, eu tenho, vamos supor, 15 dias para poder recorrer. Se eu interpuser o meu recurso antes desse prazo de 15 dias, antes de começar o prazo, esse recurso, ele é tempestivo ou ele é intempestivo? A jurisprudência demorou, houve debates, tudo, mas é sim. O recurso interposto antes do prazo, ele é considerado tempestivo, tá certo? Então, o recurso interposto antes do prazo, ele é tempestivo. Então, a tempestividade recursal não é só aquela que é feita dentro do prazo, mas se for antes do prazo, admite-se. O que não se admite é o quê? Protocolar recurso depois do prazo. Vencido o prazo. O prazo é de 15 dias. E eu protocolo o recurso no 16º dia. Então, o recurso ele vai ser o quê? Intempestivo. Tá ok? Professor, e por que o recurso protocolado antes ele é tempestivo? Como é que pode acontecer isso, professor, antes do prazo? É simples. Houve uma sessão de julgamento. E o advogado já presente, quem foi para a sessão de julgamento ano passado, lá no TJ, viu. E o advogado já ficou ciente daquela decisão da corte. Só que aí então ele já protocola de imediato o recurso. Ele não espera o quê? O acórdão ser publicado lá no Diário Oficial. Ou seja, o prazo começa a contar de quando? Da publicação no Diário. Então, a parte não espera isso. Então, protocola o recurso antes. Pessoal, esse recurso é tempestivo ou intempestivo? Esse recurso é tempestivo, tá certo? Pronto. Segundo requisito extrínseco dos pressupostos recursais é o quê? A regularidade formal. Professor, o que é isso? Gente, é o seguinte, o recurso ele tem que estar formalmente perfeito. Ah, professor, mas não existe o princípio da instrumentalidade das formas? Existe, mas deve haver uma regularidade formal mínima. É o seguinte, o recurso, gente, ele é feito geralmente em duas peças. Existe a petição. Peça é petição. A petição de interposição, em que você dirige a quem você vai interpor o recurso e vai dizer, excelentíssimo senhor, um exemplo, no recurso de apelação. O recurso de apelação você protocola onde? Você protocola
no primeiro grau. E do primeiro grau sobe para o tribunal. Aí ele fala o seguinte, na petição de interposição. Excelentíssimo senhor juiz de direito e tal. Brício Luiz da Anunciação Melo, e resignado com o teor proferido na sentença de folha anexo tal e de tal, vem apresentar, interpor apelação, pronto. Essa é a petição de interposição, tá certo? E logo em seguida vem o quê? Vem as razões recursais. Aí que já se dirigem para quem? Para o próprio tribunal. Colenda, turma, pré-claros, julgadores. E vem as razões em si do recurso. Ou seja, existe uma regularidade formal mínima. É um padrão. O recurso de apelação, ele é feito com a petição de interposição e com as razões recursais. É assim que é feito. Então, lógico que existe o princípio da instrumentalidade das formas, mas deve ser seguido essa regularidade formal mínima, tá bom? E, por fim, o terceiro e último requisito extrínseco dos pressupostos recursais é o preparo. Alguém já ouviu falar de preparo? Bom, preparo. Alguém já ouviu falar de custas? Já. Quem foi meu aluno no semestre passado sabe que custas é o quê? É o valor que se cobra, que se paga para poder o processo você entrar com ação na justiça. A não ser que você tenha consiga uma gratuidade judiciária, ou você seja de um ente público, que não é necessário você pagar, mas você tem que pagar as custas judiciais. E o que é preparo? Preparo são as custas no segundo grau de jurisdição. Você, para interpor um recurso, você tem que juntar, ao final, a guia do preparo. Você tem que pagar para poder recorrer. Por quê? Você tem que pagar antes. Você tem que pagar para poder recorrer. Porque existem custas. A máquina judiciária, ela é cara. Então, é necessário haver o pagamento das custas no segundo grau, que são chamadas de preparo, tá certo? O preparo, a gente vai estudar mais adiante com calma, ele está previsto no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Tá certo, gente? Então, feito isso, a gente vai agora falar um pouquinho de distinção entre recurso. Existe uma distinção entre recurso, ações autônomas e sucedâneos recursais. Anotem aí. Recurso, ações autônomas e sucedâneos recursais. O que é recurso? Recurso é aquela medida voluntária. Recurso é uma medida voluntária, é uma mera faculdade. Recurso é uma ação voluntária, é uma mera faculdade, e o recurso, ele é um desdobramento do direito de ação. Um exemplo, quando eu entro com uma ação na justiça, existe um direito, o direito de ação. Então, um desdobramento desse direito é o meu direito de recorrer. Eu não vou dar início a um novo processo. O processo é o mesmo. Apenas haver um prolongamento, é um desdobramento daquele direito de recorrer, direito de ação, direito de agir, tá certo? Então, uma das características essenciais do recurso é a sua voluntariedade, tá certo? Ou seja, eu posso desistir a qualquer momento do recurso, tá certo? Eu posso me conformar com o teor da sentença que eu recebi, eu posso desistir do recurso. Deixa eu ver mais, falta falar alguma coisa. Então, o recurso, ele tem natureza jurídica de faculdade. E o que são ações autônomas? Gente, existem algumas formas de você impugnar decisões judiciais que não são por meio de recurso. Exemplo, a gente vai ver nesse curso ainda, existe, em face de sentenças, quando a sentença
ela transita em julgado, é possível o manejo de algum recurso? Não. Porque o trânsito em julgado é o quê? Ele tem uma eficácia preclusiva. Ele causa o quê? A preclusão. Não é possível mais a interposição de nenhum recurso. Tá certo? Quando há o trânsito em julgado. A gente viu em processo civil 1. Agora, em situações graves de nulidades, é possível o quê? Se ingressar com ação rescisória. A gente vai ajudar nesse curso. Que ela visa desconstituir a sentença já protegida pelo manto da coisa julgada. Tá certo? Então, a sentença protegida pela coisa julgada, em face dessa sentença, é possível o ingresso com a ação rescisória. A ação rescisória, ela visa o quê? Anular aquela sentença. Então, é uma forma de impugnação de uma decisão judicial, mas não é recurso. Existem formas de você ver aquela decisão modificada, anulada, modificada, anulada, que não são os recursos, são as ações autônomas de impugnação. Posso mencionar várias. Nós já vimos uma, que é o que? A reclamação constitucional. Ela tem natureza jurídica de ação. A ação rescisória. O mandado de segurança. O mandado de segurança, quando não é cabível a interposição de recursos, existem situações que as partes elas podem ingressar com mandado de segurança. E o mandado de segurança não é recurso, é uma ação. É uma ação, tá certo? É uma ação. É uma ação autônoma de impugnação. Quando está fazendo as vezes de um recurso. Outro exemplo, quando a gente passa do prazo da rescisória. A ação rescisória ela tem um prazo de 2 anos para poder ser proposta. Observe que a ação rescisória ela é proposta, ela não é interposta. Quem se interpõe o que, gente? Recurso. Olhe o vocabulário. Nós interpomos o que? Recurso. E nós propomos o que? Ações. Então, e nós impetramos o que? Writs constitucionais, que é o mandado de segurança e o mandado de injunção. Então, muito cuidado. Quando eu impetro um mandado de segurança, eu impetro um mandado de injunção, um writ constitucional. Quando eu proponho uma ação. Eu proponho uma ação rescisória. E quando eu interponho o quê? Um recurso. Então, quando a gente perde o prazo para propor uma ação rescisória, existem vícios que vão além, se consideram como vícios transrescisórios. São vícios que vão além da ação rescisória. Então, são vícios transrescisórios. Então, existe uma ação para quando a pessoa perde o prazo de ingressar com a ação rescisória, chamada de ação de querela nullitatis processum. É a ação de querela nullitatis. É uma ação também, uma ação autônoma de impugnação. Tá certo? E, por fim, existem os chamados os sucedâneos recursais. Existem os sucedâneos recursais. Pessoal, o que são os sucedâneos recursais? São formas de você questionar uma decisão judicial, mas que não são nem recurso, nem ação autônoma. Um exemplo é o famoso pedido de reconsideração. Quando vem uma sentença e eu não interponho uma apelação, eu posso, antes de interpor uma apelação, entrar com um pedido de reconsideração. Só que, observem, nenhum pedido de reconsideração. O que é isso? Eu vou pedir, através de uma petição, excelentíssimo juiz, considerando a junta de jurisprudência, houve algum equívoco, faz necessário que Vossa Excelência reconsidere a decisão anterior tomada, tal.
Pessoal, o pedido de reconsideração, ele suspende ou interrompe o prazo recursal? Não. O pedido de reconsideração, ele nem suspende, nem interrompe o prazo recursal. O prazo continua a correr normal. Daí o perigo de você entrar com pedido de reconsideração. Porque muitas pessoas, em casos assim, não em casos de sentença, mas em casos de agravo de instrumento, o juiz faz uma decisão de tutela antecipada, a parte conversa com o juiz, não, peça a reconsideração que eu reconsidero. A parte interpõe, apresenta o pedido de reconsideração, que é o quê? Um sucedâneo recursal, não é nem recurso e não é nem ação autônoma de impugnação. É o quê? Um sucedâneo recursal. Esse pedido de reconsideração, ele nem suspende, nem interrompe o prazo recursal. Ou seja, a parte fica esperando e perde o prazo do recurso. Então, vocês, futuros advogados, muito cuidado, tá certo? Bom, ok? Então, é isso. Então, diferenciar recurso, ação autônoma de impugnação e sucedâneo recursal. Tá ok? Muito bem, e agora nós vamos para o artigo 994 do novo CPC. Nele estão presentes todas as figuras de recursos previstas no CPC novo. Quais são? São 9 incisos. Quais são os recursos previstos no novo CPC? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário e embargos de divergência. Existe algum recurso fora esse? Existe. Não, tem, professor. Tem recurso no processo penal. Não. No processo civil, existem outros recursos fora esses 9, mas não estão previstos no novo CPC. Exemplo, existe um recurso chamado de embargos infringentes e de nulidade, que é previsto na lei de execução fiscal, tá certo? Então, assim, o CPC, ele cuida desses nove recursos, mas existem outros recursos fora esses. Tá certo? Então, se eu perguntar, o recurso de agravo interno é previsto no CPC? Sim, ele está entre os 9 previstos. Agora, se eu fazer uma pergunta, existe algum recurso cível fora esses 9? Existem, sim, existem. Como exemplo mesmo que eu falei, é o quê? O recurso de embargos infringentes e de nulidade. Agora, o artigo 994, ele é o quê? Ele é taxativo em relação ao CPC. No CPC, não vai existir outros recursos fora aqueles previstos no artigo 994. Então, ele é taxativo em relação a quem? Ao CPC. Tá certo? Pronto. Agora, nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos para os efeitos recursais. Existem inúmeros efeitos recursais. Hoje, devido à limitação de tempo, porque tem que baixar as aulas, né? Eu vou falar apenas alguns deles, tá certo? Mas vamos dar início e semana que vem a gente volta. Vamos dar continuidade aos efeitos recursais. O primeiro efeito recursal, anotem aí, gente, chama-se efeito devolutivo. Anotem aí. Efeito devolutivo. Aí eu vou ler aqui e vocês anotam. Segundo a doutrina, anotem aí, segundo a doutrina, pelo efeito devolutivo, será devolvida, segundo a doutrina, pelo efeito devolutivo, será devolvida ao conhecimento do tribunal toda a matéria efetivamente impugnada pela parte em seu recurso. Segundo a doutrina, pelo efeito devolutivo, será devolvida, por isso que é efeito devolutivo, será devolvida ao tribunal, ao conhecimento do tribunal, toda a matéria efetivamente impugnada pela parte em seu recurso. Aí existe uma expressão em latim muito famosa relativa ao efeito devolutivo,
que é a expressão tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum. Ou seja, eu devolvo tanto quanto eu apelo. Gente, o que é o efeito devolutivo? A gente viu em processo civil 1 que o juiz na sentença, ele tem que analisar tudo. O juiz antigamente, a parte analisava, avalava os argumentos A, B e C. E o réu D, E e F. E o juiz podia decidir com base no argumento Z e estava ok. Agora não é assim. O juiz, para decidir, tem que com base no argumento Z, ele tem que analisar os argumentos A, B e C, D, E e F, e ainda tem que oportunizar as partes que se manifestem sobre o argumento Z, que é o que ele pensa em utilizar na sentença. É assim. Então, analisou-se tudo que foi analisado. Então, o que é, para poder sair a fazer a sentença? E o que é o princípio, o efeito devolutivo? Quando a parte recorre, a parte devolve, a parte permite o reexame de tudo aquilo que o juiz analisou. Agora vai haver um filtro. Qual é? Tanto um devolutum quanto um appellatum. Ou seja, o tribunal, o órgão revisor, quem vai rever a decisão, para onde você recorreu, ele vai poder analisar a sentença na medida em que você recorreu. Um exemplo, se existe o efeito devolutivo no aspecto horizontal, existe no aspecto vertical, que é o aspecto da profundidade. Vamos ver agora um exemplo. Se o juiz, a parte pede, a parte analisa, a parte pede na petição inicial os pedidos A, B, C, D e E. São 5 pedidos. E o juiz, A, B, C, D e E. E o juiz, ele concede os pedidos A e B. De acordo com o interesse recursal, a parte pode recorrer do quê? C, D e E. Pode. A parte pode recorrer relativo ao que ela não ganhou. Ela tem interesse recursal. Em quê? Em conseguir C, D e E. Mas vamos supor que a parte deixa para lá e só recorre de D e E. Pode isso? Pode. Tanto um devolutum quanto um appellatum. Ela apelou dos pedidos D e E, que ela não ganhou. Em relação ao pedido C, ela ficou inerte. O tribunal, ele vai analisar que pedidos? Vai analisar o que no recurso? O cabimento, se a parte merece ganhar os pedidos D e E. Não vai analisar relativo ao pedido C. Por quê? Porque a parte não recorreu disso. Então, ele devolve, princípio do efeito devolutivo, devolve ao conhecimento do tribunal tanto um devolutum quanto um appellatum. Devolve o conhecimento daquilo que você recorre. Daquilo que você não recorreu, o pedido C, você não permite que o tribunal analise. Tá certo? Então, o efeito devolutivo, ele significa o quê? A devolução da matéria que vai ser reexaminada. Só vai ser reexaminado aquilo que eu recorri, aquilo que eu devolvi ao tribunal. Por isso que é efeito devolutivo. É como assim, ó, o juiz encerra a prestação jurisdicional. Só que com o recurso eu devolvo a possibilidade de o Poder Judiciário analisar. Só que o Poder Judiciário vai poder analisar aquilo que eu apelei, aquilo que eu recorri. Se relação àquilo que eu não recorri, o tribunal ele não pode analisar, tá certo? Senão vai cair naquele exemplo de quê? Sentença citra, ultra e extra petita, tá certo? Tô aqui com alergia, pessoal, me desculpe aí, viu? Não é coronavírus, tá certo? Aqui é alergia. Então, assim, vamos ver o que falta falar aqui. Pronto. Observe-se que o efeito devolutivo ele está presente em todos. O efeito devolutivo está presente em todos os recursos. Anotem aí. É um efeito presente a todas as espécies recursais. Por quê? Porque se não estivesse presente,
não poderia haver o quê? O reexame da matéria pelo tribunal ou pelo órgão revisor. Não tem como. Só é possível o órgão analisar o recurso se houver o quê? O efeito devolutivo, tá certo? Outra coisa, gente, com base no efeito devolutivo, se veda o quê? O princípio do reformatio in pejus. Por exemplo, A e B. A ganhou os pedidos. A pediu, João, Brício e Stephanie. Brício pediu A, B, C, D e E. O juiz deu A e B. Tá certo? Eu posso recorrer em relação a quê? C, D e E. Não é isso? É isso. Quem recorreu? Brício. Brício recorreu para conseguir C, D e E. O desembargador, o tribunal, pode, além de não me conceder C, D e E, me tirar A e B só com meu recurso? Não. Tanto um devolutum quanto um appellatum. Se só eu recorri, se só Brício recorreu, está garantido A e B. O que eu posso conseguir é mais, C, D e E, porque existe o princípio da reformatio in pejus. O desembargador, quem for rever a decisão, não pode prejudicar, não pode tirar pedidos do que a parte já conseguiu. Agora, se eu recorri e Stephanie recorreu, se lembre que eu fui sucumbente em quê? Nos pedidos C, D e E. Mas Stephanie foi sucumbente nos pedidos A e B. Aí sim, o juiz pode não apenas não me dar C, D e E, julgar desprovido o meu recurso, mas pode dar provimento ao recurso de Stephanie e revogar, tirar o que eu consegui em relação aos pedidos A e B. Por quê? Porque o recurso não foi exclusivo de uma parte, mas foi de ambas. Tá certo? Então, através do efeito devolutivo, existe o princípio da vedação ao reformatio in pejus. Ou seja, você só recorre você só devolve aquilo que você recorreu. Tanto um devolutum quanto um appellatum. Eu devolvo aquilo que eu recorri. Então, se só eu recorri, o autor, porque eu não consegui os pedidos C, D e E, o juiz nenhum pode tirar o que eu consegui, A e B, se o réu não recorrer, se Stephanie não recorrer. Tá certo? E sim, e o efeito devolutivo, ele se divide em relação ao quê? Tanto à extensão quanto à profundidade. Em relação à extensão, foi o que eu falei, são os pedidos A, B, C, D e E. Se a parte só recorre dos pedidos C, D e E, a parte poderia recorrer de C, D e E, mas só recorre de D e E, então C precluiu. Então, só é devolvido para o tribunal o efeito devolutivo em relação à extensão dos pedidos D e E. C, a parte não recorreu, então nem analisa. E A e B, a parte ganhou recurso exclusivo do autor, também o tribunal não mexe. Tá certo? Pronto. E deixa eu ver mais aqui, só tu falar mais alguma coisa. Pronto. E também em relação à profundidade. Então, o efeito devolutivo, ele se analisa de acordo com a extensão dos pedidos, que eu falei um exemplo, esses 5 pedidos. A extensão, 5 pedidos. Eu ganhei A e B. C, D e E. Não, eu perdi. Só eu recorri. Só que eu só recorri em relação a D e E. O tribunal só analisa D e E. C não analisa. Muito menos A e B, porque também existe a vedação do quê? Do reformatio in pejus. E, pessoal, e o que é? Esse é o efeito devolutivo em relação à extensão. Em relação à profundidade, porque a gente pode falar que o efeito devolutivo ele pode ser analisado em duplo aspecto. Em relação no aspecto horizontal, o que é o aspecto horizontal? Em relação aos pedidos A, B, C, D e E, horizontal. Em relação ao aspecto horizontal, em relação ao aspecto horizontal, a extensão só se analisa, só devolve aquilo que foi recorrido.
beleza? E em relação ao aspecto vertical, em relação à profundidade do efeito devolutivo, quando você recorre, tanto um devolutum quanto um appellatum, quando você recorre, ainda que você, em relação àquele pedido D e E, você mencione apenas um argumento, você devolve ao tribunal, permite que o tribunal analise todos os argumentos deduzidos no primeiro grau. Vamos ler aqui, ó. Em relação à profundidade, entende-se que, em relação àquele ponto recorrido, ou seja, em relação a D e E recorrido, deve o tribunal conhecer de todas as questões suscitadas em primeiro grau, independentemente de terem sido decididas ou não, e independentemente das questões serem de ordem pública ou não. Ou seja, em relação ao aspecto vertical, em relação ao aspecto da profundidade, ainda que eu tenha limitado só em relação aos pedidos D e E, o tribunal vai conhecer de tudo aquilo que foi mencionado no primeiro grau de jurisdição. Tudo. Ele vai esgotar o ponto. Tá certo? E o tribunal tem que analisar todas as questões que foram suscitadas no primeiro grau de jurisdição. Tá certo? Pronto. Pronto. Vamos agora anotar 2 pontinhos importantes. Anotem aí. Em relação ao efeito devolutivo. Em relação ao aspecto horizontal, é o que? A extensão do efeito devolutivo, a extensão, ou seja, quando há mais de um pedido, 5 pedidos, um exemplo, anote aí. Em relação ao efeito devolutivo, no aspecto horizontal da extensão, anotem aí, há uma delimitação do objeto do recurso pela parte recorrente. Há uma delimitação do objeto do recurso pela parte recorrente. Ou seja, a parte poderia recorrer, aquele exemplo, de C, D e E, mas só recorre de D e E. Então, há uma delimitação do objeto do recurso pela parte recorrente. Professor, em relação ao aspecto vertical, o aspecto da profundidade, anote aí. A possibilidade de reanálise de todas as questões suscitadas ou de ordem pública. Ou seja, mesmo que a parte tenha recorrido só de D e E, há a possibilidade de reanálise de todas as questões suscitadas no processo, inclusive aquelas de ordem pública. Ok? Isso. Ponto. Vamos agora, só rapidinho, para o segundo efeito do recurso, que é o efeito translativo. Anotem aí. Efeito translativo. Ok? O efeito translativo é que existem algumas matérias que podem ser conhecidas de ofício, ainda que elas não tenham sido alegadas pela parte recorrente. É possível que o tribunal ele conheça de ofício de algumas questões. Por exemplo, em relação a não foi alegada prescrição em lugar nenhum, mas pelo efeito translativo, o tribunal pode conhecer de ofício dessa questão da prescrição, que é uma questão de ordem pública, tá certo? Então, bora anotar? Efeito translativo. Por meio do efeito translativo, algumas matérias podem ser conhecidas de ofício, mesmo que tais matérias não tenham sido alegadas pela parte recorrente. É possível que elas sejam analisadas pelo tribunal quando da interposição do recurso. Tá ok? Então, efeito devolutivo e efeito translativo. Já cumprimos esses 2 efeitos, tá certo? Próxima aula, a gente continua em relação aos demais efeitos. Saúde a todos.